E aí, pessoal, boa noite. Tudo tranquilo? Vocês conseguem me ouvir E aí, direitinho? pessoal, boa noite. Boa noite, madrinha. Fazendo aquele nosso teste de áudio. Consegue ouvir direitinho? Consegue me ver direitinho também? Best Bidui, Contramesh Pacato, boa noite. Beleza, então. Hoje, a gente retomando as nossas lives da Federação Sergipana de Capoeira, com uma temática, né, alusiva ao Novembro Azul. A gente passou um tempo sem estar realizando as nossas lives por motivos técnicos. Eu estava com um problema no aparelho, mas o que importa é que a gente está voltando e a gente vai tentar manter, como vinha sendo feito, essa nossa agenda com uma certa regularidade. Não é? E hoje, para essa nossa live, a gente tem um convidado muito especial, né? Que eu já vou chamar ele aqui para poder ele estar se juntando a nós. Me dê só um minutinho. O amigo Demetrio. É ele. Mestre Carlos Liberdade, boa noite. Seja bem-vindo. Aí, boa noite mais uma vez. Mestre. E aí o nosso convidado, o grande amigo psicólogo Demétrio Sérgio dos Reis. Ele é que vai estar conversando um pouco com a gente hoje, né? Nesse nosso tempo de live. A gente tem geralmente 1 hora, que é o tempo que o Instagram proporciona pra gente, Demétrio. E eu já estou sabendo que você hoje está disputado, né? Daqui você já está com a outra agenda, na verdade, sai daqui direto para uma outra live também. E aí, depois, no decorrer da sua fala, você pode estar fazendo o convite às pessoas a participarem. E eu estava iniciando dando boa noite, né? Agradecer a você, meu irmão, pela disponibilidade, agradecer a você por esse momento, né? Eu já gostaria de adiantar, eu vou deixar que você se apresente, mas eu já gostaria de adiantar para a turma que já está aí entrando, né? O mestre Robson está por aí, o nosso presidente da federação, a nossa vice-presidente, a diretoria também se fazendo presente. E dizer que Demétrio é um psicólogo, né? Um amigo que eu conheço de outras gerações, a sensação que eu tenho é essa. Né? E para surpresa, quando a gente se conhece, é Alessandro Reis e Demétrio Reis também. Então, já veio muito, né, dessa proximidade aí até no nome. E Demétrio para dentro do estado de Sergipe, Demétrio é uma das referências que a gente tem para essa discussão relacionada à saúde do homem. Hoje, dia 17, né, eu fazendo concluindo a minha fala para passar para Demétrio, é o Dia Internacional que se comemora o combate ao câncer de próstata, 17 de novembro hoje. Mas a gente não vai só tratar da questão relacionada ao câncer de próstata, não é isso, Demétrio? A ideia é que a gente fale dessa dimensão da saúde do homem como um todo, porque a gente entende a problemática, a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Dizer para vocês que eu estou fazendo essa live iniciando com a máscara, para dizer para a gente ainda que o cuidado ainda é necessário, a gente não pode relaxar, tá? Mas eu vou tirar para poder a gente ficar mais à vontade, vocês conseguirem ouvir melhor a minha voz. Melhorou muito não, era melhor ter ficado de máscara, né? Mas pelo menos facilita um pouquinho. Demétrio, meu irmão, muito obrigado mais uma vez. E a palavra está contigo. À medida que as pessoas forem fazendo as perguntas, eu vou registrando aqui e a gente vai trocando, tá bom? Tá bom, Sandro. Contigo, Obrigado. meu irmão. Boa noite a todos e a todas, né, pelo convite de poder falar sobre essa política que, embora pareça ser nova, mas ela já faz 10 anos, é uma criança, né? E como toda criança, e sendo homem, né, as políticas que vieram antes da política de saúde do homem, como alguns, né, já devem assim ter uma noção, né, foi a política da mulher. E isso há uma explicação científica, enfim, sociológica, política mesmo, né, para a manutenção, né, dessa estrutura da produção, da linha de produção, do processo de produção. A gente precisa ter
essa saúde da mulher, que antes era muito focalizada na mulher, e que hoje ela sai um pouco, né, da mulher, vai para a pessoa idosa também, que outra política também que já faz um tempo que existe, mas que poucas pessoas assim têm a oportunidade de entrar em contato. Uma política não só escrita, belíssima, mas o seu conteúdo e a sua prática e aplicação também. Trabalhos do grupo de idosos, é um trabalho muito interessante. Eu sou também, Sandro, conselheiro suplente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Nosso presidente, o Durval, nosso querido Durval. Então, assim, eu me sinto hoje, dentro da política da saúde do homem, como a pessoa que tem uma responsabilidade, dar visibilidade e mobilização social para essa política. Como eu falei, a política de 2009, então, o ano passado ela fez 10 anos, a gente tem aí algumas coisas a se questionar. Né? Por que esse homem, por exemplo, ele procura as especialidades de saúde e não procura a prevenção? Né? Então, existem algumas explicações socioculturais, isso já questões passadas de família para família, são culturas mesmo familiares, né? Onde os meninos são criados de forma diferenciada das meninas. E existem outras explicações também socioculturais, onde esses meninos precisam, né, se afirmar diante de uma força, de uma coragem, de uma relação de poder, e submeter o outro ou a outra pessoa, né, a sua força, né, a sua coragem, o seu poder econômico, o seu poder de relações. Então, isso, de certa forma, ela é repassado de geração para geração, é ensinado, é educado. E, basicamente, de tudo que a gente falar sobre a relação com o cuidado à saúde do homem, a gente vai estar falando também, na minha concepção, acredito que nessa relação de poder que as pessoas, não somente homem como mulher, elas têm com relação ao seu corpo, a sua identidade enquanto pessoa, a identidade sexual também. Porque essa política da saúde do homem tem algumas nuances que a gente vai perpassar aí com algumas questões de afeto, de sentimentos. Porque é quando a gente percebe, né, existe a sensopercepção, ou seja, quando você percebe que algo não está bem em você. Mas quando você, de certa forma, nega esse não estar bem e continua a viver o cotidiano como se tudo tivesse normal, acreditando que isso é ser homem, é ser provedor, é ser protetor e é ser procriador. Essa é uma ideia, né, do imaginário social, que a realidade hoje, depois dos anos para cá, acredito, ano 2000 para cá, isso tem se modificado sensivelmente ainda. Alguns pais, eles são pais e mães, existe aí alguns casos onde as famílias são homens, né, e tem configura-se uma família com pessoas do mesmo sexo, onde mulheres também são a chefe da casa, elas ganham mais do que os maridos, isso existe, né? No âmbito da maternidade aí, uma dificuldade em lidar com isso, quando a mulher ela tem mais poder aquisitivo, poder econômico, porque está dentro dessa relação de submissão, de controle, de poder, né? De qualquer forma, da relação de poder que a gente acredita que a gente precisa exercer sobre o outro o tempo todo. Fora as questões, assim, eu estou falando isso de modo geral, mas sei que existe a relação profissional, existe uma relação e exige que você tenha uma conduta de chefia, de liderança, enfim, cada um vai escolher a sua metodologia. Mas a gente vai precisar falar sobre essas questões, né? E quando a gente não fala sobre essas questões, quando a gente se cala, quando a gente engole o choro, quando a gente quer chorar, ou quando a gente quer falar, quando a gente é criança, o menino, e a gente é calado, a gente
às vezes agredido, né, porque a gente está fazendo barulho, querendo chamar atenção, para que as pessoas ouçam, né, a nossa voz, olhem para a gente minimamente, e as pessoas se irritam com isso, porque quer assistir o futebol, o pai quer assistir o futebol, a mãe quer assistir a novela, enfim. E essa criança que tem pais presentes, ausentes, isso vai desencadeando aí um processo de adoecimento mental. Bom, aí são questões que, a longo prazo, isso, a maioria das pessoas acreditam, não é possível que a pessoa não consiga suportar essa coisa do abraço, do toque, do beijo. Não é possível mesmo. Não é possível a gente viver, uma planta, por exemplo, ela crescer sem os nutrientes necessários para ser viçosa, para ser brilhante e para reproduzir. Não é possível isso. É um equívoco pensar que o homem também não precisa de um abraço, de um beijo, de um carinho. Seja do pai, da mãe, do irmão, do avô, né? Mas a gente tem essa concepção que foi trazida e introjetada e a gente sofre essa violência. Porque a gente tem que demonstrar que nós somos homens, né? A qualquer custo. E existem alguns rituais, né? Quando a gente tem a inserção em alguns grupos, seja na adolescência, até mesmo na infância, na fase adulta também pode ser. Né? Se essa inserção, essa socialização ela é tardia, a pessoa ela viveu a maior parte do tempo, o homem, no caso, com a mãe, né? Cuidando da mãe, e aí quando a mãe falece, então quando a mãe, de certa forma, autoriza ele a se socializar com outras pessoas, esse homem, por vezes, se encontra perdido. Perdido, literalmente, porque ele vai precisar de uma mãe, uma pessoa para ser a mãe, substituta, simbolicamente e literalmente. A relação dele com a mulher vai ser relação como se fosse com a mãe, de dependência ou de codependência. Vai depender aí o que tiver em jogo, porque a mulher também, a mulher vai ter uma personalidade, então a gente precisa considerar isso. Mas essas questões da educação familiar, da criação, que vai produzir essa masculinidade. Aí a gente vai ter os homens mais robustos fisicamente, mas com maturação psíquica, assim, baixíssima, e isso vai repercutir, ou o homem mais frágil, mais delicado, mais cuidadoso, que isso vai também repercutir na socialização dessa pessoa, ou para uma exclusão, ou uma inclusão de determinados grupos que são definidos socialmente, através de discriminação, de preconceito. E aí onde é que está a violência contra a população também masculina. Embora as pessoas, quando falam assim, as pessoas dizem, mas homem sofre preconceito? Olha, sim, homem sofre preconceito, sim. Eu atendo em consultório e meninos, onde os pais levaram os meninos para a escolinha de futebol, ele tinha que ficar lá jogando de futebol, levando canelada, levando chute, né? Depois tinha o bullying dos meninos, que os meninos percebiam que ele estava ali, mas para atender a necessidade do pai, né, de não ser visto como homoafetivo, né, ou homossexual, como geralmente as pessoas elas falam. Então esse menino ele sofreu, né, desse pai essa violência simbólica, né, da qual ele precisava treinar karatê, né, para bater no outro, para demonstrar que suportaria pancada e porrada. Mas esse menino ele fez a identificação dele com o gênero feminino. Ele se assume enquanto homoafetivo, ele trabalha, ele estuda, ele tem várias vitórias, né, no campo social. Mas esse menino, esse homem, ele também precisa desse reconhecimento do pai, é importantíssimo. Mas quando isso não é possível, a gente vai ter que lidar na psicoterapia com as possibilidades de lidar com essas questões de superação, do afeto, da confiança, da segurança, para que isso a pessoa consiga continuar vivendo da melhor forma possível com essas ausências. E poder ofertar isso, né, de alguma forma, mesmo que seja minimamente, ressignificar a relação afetiva que ele tem com esses homens, outros homens. Embora a relação afetiva com o pai é algo
difícil de lidar para ele e também para o pai aceitar a questão da homossexualidade. Mas esses são alguns exemplos de como o homem sofre para se tornar homem, exercer essa masculinidade, como se a única opção para o homem é ser homem. Não existe uma possibilidade da gente exercer, de alguma forma, a feminilidade, o feminino, melhor dizendo. Né? Essa coisa da beleza, do cuidado com a estética, que hoje a maioria dos homens se depilam, vai para salões de beleza, lugares que eram ocupados pelas mulheres. Mas hoje os homens estão se permitindo, e metrosexuais, seja os heterossexuais, seja os bissexuais. Então, são homens. São homens. Então, há um questionamento, né, científico, há vários questionamentos com relação a, bom, o que é isso? O cara não é homem, mas está no corpo de uma mulher, é a mulher e está no corpo, quer ser homem, essas questões que sempre há uma discussão em torno disso. Bom, ressalvado todas as crenças e todos os valores das pessoas, há o que a psicologia chama de identificação na formação da identidade. Ou seja, aquele gênero onde a pessoa vai se reconhecer. Ela vai sentir por dentro de si essa energia vital circulando dessa mesma forma, como o feminino estivesse atuando dentro dela. Algumas optam em fazer a mudança, né, e se tornar mulher, outras não. Permanecem homens, mas dentro da sua identidade sexual. Seja bissexual, seja homoafetivo, enfim. Essa é uma questão que na política é a perspectiva de gênero. É a primeira coisa que a gente, quando vai discutir saúde do homem, a gente discute perspectiva relacional de gênero. Será que eu não posso fazer uma atividade ou usar, por exemplo, alguns adereços, perfumes, enfim, que é feminino? O que define realmente masculino e feminino? É a relação do cuidado? A mulher nasceu para o cuidado? Não. A mulher desenvolve habilidade, algumas desenvolvem habilidade para o cuidado. Da mesma forma que os homens também. Tem muitos homens que são pais ativos, pais presentes, pais que não ajudam, mas participam. A gente tem que fazer essa transição de não perguntar se o homem quer ajudar, mas quer participar. Desde o planejamento familiar até a questão, o nascimento do filho, do cuidado do filho, do banho, da alimentação, de colocar para dormir, de levar para o médico. Ufa, e isso é cansativo. Isso a mulher suporta e ainda dá conta de outros papéis sociais, né? Fiz um estudo recente sobre essas questões e as evidências científicas desse artigo que eu li apontava mais ou menos uns 7 papéis sociais para mulheres e 4 para os homens. Então, a gente já está perdendo aí. Então, as mulheres, elas tendem a fazer mais atividades do que nós, né? Acreditando que exatamente esse é o papel social da mulher. Mas não é bem assim. A gente precisa, né, nessa relação da perspectiva de gênero com as mulheres, desde novinho, desde criança, a gente entender que pode ser uma relação de igual para igual, até determinado, claro, né, circunstância. É importante... Assim, me permita, a gente vai dialogando, né? É só para estar sinalizando, só para estar sinalizando mesmo, porque você já traz isso na sua fala, mas para estar deixando reforçado, e quando se fala nessa perspectiva de gênero, ele não está relacionado ao macho e à fêmea, do sexo biológico, né? Mas aquilo que a sociedade, por seu contexto histórico, por tudo aquilo que ela tem, ela impõe para o sexo masculino, eu posso dizer assim, e o que ela impõe para o sexo feminino, ou melhor dizendo, o que a sociedade impõe para o que é ser homem naquela sociedade, né, que não são todas que tratam da mesma forma, essas questões, e o que é ser mulher para aquela outra sociedade. Então, é como você traz, né? É comportamento, menino, homem não chora, não é? E aí, quando a gente está falando dessa discussão, meu amigo, de política de saúde do homem,
que você traz esse resgate dessa identidade de gênero, dessas questões históricas que você está trazendo, psicológicas, inclusive Sim, de formação, né? Isso sim, é de extrema importância porque a gente às vezes começa a pensar, mas o homem não vai ao médico por quê? Né? Eu sei que você vai chegar lá nesse ponto, mas você já começa a sim. sinalizar para a gente como se dá essa construção. Como se dá essa Exato. construção? Eu, eu, eu passei por um exemplo agora no final de semana, meu irmão. O amigo, ele tem amigo e irmão, o cara tem 2 metros de altura, estava com 180 quilos e sofrendo em casa. Aí você diz, sexta-feira, vá para o médico. Ah, sábado, vá para o médico. Ah, quando foi domingo que eu fui na casa dele, teve que levar. Imagine, pegar um cara de 2 metros, quase 200 quilos, para botar dentro do carro para levar para uma urgência. E ainda quando chegou lá, ele não tinha nada. Sabe por quê? Porque ele é homem. Então ele não tinha Sim. nada. Resultado, ele está lá internado, sem perspectiva de alta. Graças a Deus está bem. Descobriu que está com Covid, está contaminado. Ele está tendo assistência lá na urgência. Mas é nisso aí. O homem não pode sofrer, Demétrio. O homem ele pode até sofrer, mas ele não pode demonstrar que está sofrendo. Né? O homem não pode adoecer, cara. Como é que o homem vai adoecer? Né? O homem precisa trabalhar. Né? Sim. Deixa com você. Era só para dar uma provocada. É isso mesmo, Sandro. Essas questões do sentimento é atribuída às mulheres. As mulheres falam mais do que os homens sobre sentimentos, né? Então, o homem, quando vai falar sobre o sentimento, é algo assim, para explodir. Parece que essa forma de expressão do sentimento é a explosão, é o grito. E aí, nesse campo, exatamente nesse campo da expressão do afeto, ou de um sentimento, que o homem ele apresenta-se, né, como um dos maiores indicadores em tempos normais, fora a Covid, a violência e acidentes. Então, os homens eles praticam mais violência contra outros homens e contra as mulheres e contra as crianças. E é uma das questões sérias que a gente precisa lidar na saúde do homem desse tópico, acidentes e violência, falar sobre a violência com os homens. A gente vai mexer em uma série de estrutura, né? Essas questões políticas, as legislações, as formas como a gente vai lidar com essas questões de punição, de culpabilidade, enfim. Isso dentro dessa construção que eu falei, da educação familiar. E é necessário que a gente fale sobre essas questões, que a gente use mais o diálogo, né? E sei que, infelizmente, a nossa cultura a gente não tem esses campos. Eu sempre falo no consultório que as famílias elas precisam inaugurar esse campo de diálogo dentro de casa. Campo de comunicação, deixar o filho falar, se ouvir, por mais que você não valorize, não entenda, enfim. Mas isso vai ter um impacto na vida social e na vida pessoal dessa pessoa, de forma que ela vai se sentir encorajada a falar sobre o que sente, a trazer o que está dentro, e não pensar que, ao falar sobre um amor partido, uma decepção de um pensamento de um emprego, eu estava pensando em emprego e não consegui e tal, vai favorecer o campo para esse diálogo, porque quando a pessoa se torna adulto e acontece que ela surge alguns problemas na vida dela, os pais às vezes exigem, né, como tem em alguns casos, que essa pessoa, esse homem, converse com eles. Meu filho, vamos conversar aqui. Bom, como vai conversar aqui se nunca conversaram? Se nunca teve esse campo de diálogo inaugurado entre pai, ou a mãe e o filho. Uhum. Isso vai levar as pessoas às questões de adoecimento mental, a problema de alcoolismo, ao uso de álcool e outras drogas. Né? Tive uma experiência dentro da faculdade com um colega de turma passando por uma situação semelhante. Então, dentro de casa, ninguém se comunicava, assim. Nem havia bom dia, boa tarde, boa noite, e nem abraço. E aí, uma situação que houve lá, eu percebi, eu não sabia dessas questões, eu fui lá e disse, gosto de dar um abraço, aí ele olhou assim, acaba grandão, aí eu Uhum. dei um abraço, lá no meio do corredor lá da universidade, aí ele olhou assim para mim,
estranho. Nunca um homem tinha me abraçado, nem meu pai. Então, para você ter uma ideia, o processo que isso é doloroso, né, provoca sofrimento na outra pessoa, esse distanciamento, essa falta de afeto, seja do pai ou da mãe, dessa construção dessa masculinidade. Então, há uma ideia de fuga realmente, de negar a doença, de ter medo da agulha, de ter medo de descobrir uma doença, que aí eu já entro mais um pouco dentro aí dessas questões da masculinidade e da saúde do homem. O homem tem uma dificuldade de seguir o tratamento médico, porque é demorado, diferente das mulheres que seguem ali, tem as regrinhas e tal, elas cumprem, né? Direitinho as recomendações, mas os homens, a maioria, tem essa dificuldade, né? Então, é outro indicador, né, outro indicativo, assim, que a gente precisa também trabalhar essas questões de participação, de envolvimento no processo de atividades, seja do lar, nas escolas, os trabalhos em grupos, né, de ter essa participação, não só ficar apenas na questão do diálogo, mas também nas interações, né? Uhum. Exatamente, na ação, no lazer, no esporte, o caso da capoeira, nos eventos sociais. A família precisa disso para nutrir um homem saudável. E aí, chegar até a unidade de saúde ou a um serviço de saúde de forma preventiva, nesse processo vai ser dificultoso, porque ele não vai entender que o momento é aquele dele buscar ajuda. Ele vai postergar esse contato com o profissional de saúde. Por algumas questões, né, que são, pode-se estar no campo da fantasia, né, de ser visto como uma pessoa fraca, uma pessoa doente, uma pessoa frágil, e fragilidade é coisa de mulher, não é de homem, homem não é fraco. Então tem essas fantasias, né? E aí quando vai, né, geralmente, por exemplo, é na infância, e aí depois tem um recorte na fase adulta. Então, a adolescência aí fica o homem, estou falando do homem. As mulheres não, as mulheres continuam indo, e a primeira menstruação, as mulheres vai e tal, segue certinho. Os homens, mesmo depois da primeira ejaculação, e tem um nome aí científico, eu não vou lembrar agora o nome, mas assim, os homens deveriam ir ao médico, um clínico, para ver essas questões dos órgãos genitais, né, do aparelho reprodutor, né, da saúde sexual. Então, a gente não vai, a gente lida com essas questões, né, da limpeza do pênis, por exemplo, que hoje a gente tem casos de amputação peniana, né, eu trouxe aqui alguns dados, assim, assustador até, né. Esses dados estão no site do Ministério da Saúde, no DataSUS, no DataSUS Tabnet, e aí vocês terão uma ideia, daqui assim, ó, em 2018, a gente teve, no estado de Sergipe, tá? A gente teve em torno de 201, deixa eu me situar aqui. Aqui não está muito claro, peraí. Deixa eu ver aqui o estado de Sergipe aqui. Vamos falar. Peraí. Bom, a gente tem. Deixa eu pegar aqui. Com neoplasia de pênis. Bom, né, a gente tem neoplasia de pênis, ou seja, câncer de pênis. O câncer de pênis ele é provocado a não adequada limpeza do órgão genital masculino. Ou seja, desde pequena, as nossas mães, pelo menos eu lembro da minha, né, nos orientou a fazer a remoção da pele que recobre o pênis e fazer a limpeza. Então, a gente teve neoplasia de pênis, né, e óbitos, mortes por neoplasia de pênis. Em 2017, 11 pessoas. A gente teve... Aqui em Sergipe, é isso? Em Sergipe, A gente teve em 2018 5 pessoas. Né? Esse dado de informação ele só vai ter o ano de 2018. A gente teve amputações de pênis. Agora, esse dado aqui, poxa,
A gente teve amputação de pênis por questão de câncer, né? Não, aqui é nível de Brasil. Eu vou falar em nível de Brasil, tá? Tá. Então, a nível de Brasil, em 2020, a gente já teve 109 amputações de pênis. Tá? A gente teve, em 2019, 188 pessoas, homens. Isso por questões de a higiene, né, do órgão genital. É importante, Então, Demetrio, essa informação que você traz, né? Porque é uma informação que a gente não tem muito acesso, digamos assim. Eu já tinha escutado falar alguma coisa nesse sentido, mas imagine, amputação de pênis e um câncer gerado por falta de cuidado consigo básico, mesmo. Não é nem o outro básico, que vai cuidar de mim nesse sentido, né? Sou eu exato. comigo, sou eu comigo. Fica um alerta pra gente aí, fica um alerta pra gente. Novembro Azul não é só câncer de próstata, minha gente, pelo amor de Deus. É saúde do homem. Vão pegando as dicas do colega Demétrio, que vocês vão ver que está para muito mais além do que simplesmente o câncer de próstata. Veja aí, quantas amputações, quanta morte e... Então, as pessoas morrem, né, pela questão do câncer de próstata. As pessoas têm amputação também, assim, elas não morrem, mas assim, elas vão perder o pênis, né? Pode ter câncer de testículo também. Falando um pouco sobre a questão da próstata, até assim, as evidências científicas, a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, do Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, e do Ministério da Saúde, é para que os homens, a partir de 55, 50 anos, e antes disso, antes dos 50, são as pessoas de cor preta, da população negra, que têm uma maior predisposição a desenvolver o câncer de próstata, a próstata mais rápido. Ou seja, o câncer de próstata é esse crescimento. Ele deu uma cortada agora um pouquinho. Sandro. Oi, Demetrio, Então, assim, perdão. Na hora que você falou não, da questão da raça, ele deu uma cortada. Ele ficou... Se você puder voltar? Ou será que é o meu só que está travando? Eu enviei o link. Pronto, tá certo. O primeiro palestrante, a primeira palestrante, ela já encerrou. Eu vou segurar um pouquinho aqui. Viu? O microfone está aberto, Demetrio. Oi, Sandro. Aproveitando... Oi, Demetrio. Oi, tá de volta? Oi, tô de volta. Tô de volta. Foi o outro evento aqui me chamando, mas já falei para ela que a gente tá em curso ainda, nossa live. Beleza. Você consegue me ouvir agora? Sim. É porque você está sem vídeo. Só a gente consegue te ouvir, mas não consegue te ver. Será que teve algum problema aí? Você quer que eu saia e volte? Pronto, você sai que eu te chamo de volta. Aí eu aproveito nesse meio tempo aí, vou registrando aí, agradecendo a presença, né? Da turma que está aí nos prestigiando. Tem Lidiane, a turma da saúde está por aí, Elga por aí também. Né? Sejam bem-vindos. É bom ver vocês também, falar com vocês. A turma da capoeira aí com a gente também. E eu vou chamar novamente Demétrio. Só esperar ele entrar. Quando ele entrar aqui, a gente chama, né? Mas aí a turma, né? Então a gente precisa estar atento, porque dentro dessa fala de Demétrio a gente está vendo que a saúde do homem não se resume só a isso. Né? E a gente está vendo um pouquinho também de tudo isso que tá implicado nessa questão da saúde do homem, quais são os elementos de nossa criação que nos afastam também desse cuidado, né? Que nos impulsionam para longe desse momento de cuidado.
Então a gente precisa estar atento a isso, precisa estar atento a isso. Oi, Demétrio. Voltei. Aí, meu parceiro. Eu Seja tô aqui. bem-vindo. Veja, Pela minha então. conta aqui, a gente está com 28 minutos. Eu comecei a cronometrar ali, porque às vezes acontece do Instagram fazer, aí derruba de vez. E a gente não consegue fazer as considerações finais. Mas pelo meu tempo ali, 29 minutos, a gente deve estar com 32 minutos, alguma coisa nesse sentido, tá? Só para estar Tá bom. sinalizando. E as perguntas que o pessoal quiser fazer, pode começar a mandar aí, que a gente vai trocando essa ideia com o Demétrio aí. Obrigado, amigo. Com você. Veja, falando sobre a questão do câncer de próstata, né? Uhum. Evidências científicas comprovam que todos nós homens vamos desenvolver o câncer de próstata, né? Só que de modo diferente, cada um vai ser de uma maneira. Alguns vão desenvolver isso de forma mais rápida, outros de forma mais gradual. E essa é a questão, a gente descobrir quando é que isso vai estar realmente se desenvolvendo de uma forma diferente, né, do normal, que é essa anormalidade, anomalia, que é o crescimento exagerado, que a gente chama de hiperplasia prostática, né, o crescimento, e aí há o depois desenvolvimento das questões do câncer. Então, saber isso, diagnosticar isso com antecedência, faz toda a diferença para uma melhoria, uma melhor qualidade de vida. Alguns homens temem o exame, né, que é o toque retal, dentro das fantasias sexuais, né, de cada um e dos valores e das crenças que os homens têm, de acreditar que se o médico, né, vai fazer esse procedimento, ele pode realmente passar a gostar e aí vai sair do armário e tal. Existem todas essas questões de senso comum que não tem muita coisa a ver a não ser sobre a própria pessoa em si, sobre o medo de se descobrir, de se tocar, né? Uhum. Então, os homens, eles usam essa justificativa para se afastar desse procedimento. Aí, independente da idade, isso pode ter aí pessoas com 80 anos que também não admitem, né, ou mais, fazer esse exame, mesmo com a próstata assim, desenvolvida e maltratando bastante. Então, as pessoas morrem mesmo. Aqui tem alguns dados aqui do estado de Sergipe com relação à próstata também. Está lá no Tabnet, 2018, Sergipe, óbitos por próstata, 157, né, casos de óbitos por próstata, e 182 o ano passado. Aliás, 2018, 182 e 2019, 157. São óbitos, ou seja, as pessoas morrem por conta de saber ou não de forma antecipada, vai fazer toda a diferença. Né? Acreditando, tem alguns outros mitos, né, que afastam o homem dessa descoberta da doença, com relação à próstata, se ele vai ter ereção ou não depois, se ele vai gozar ou não depois. Isso também são coisas assim, pode acontecer, né? Antigamente, como as cirurgias eram mais realizadas com bisturi, havia algumas lesões do nervo responsável pela ejaculação, pela ereção, e aí as pessoas perdiam algumas funções dessa, ou as duas funções. Hoje as cirurgias são a laser, são por vídeo, e aí as chances dessas lesões ocorrerem são mínimas. Então, essas imaginações que os homens têm, querendo perder a sua virilidade, a sua ostentação sexual, né, de querer continuar a qualquer custo, mantendo relações e tal, esquecem de racionalizar o seguinte: as mulheres, para gozar, precisam ter uma ereção? Não. Não. É uma questão de pele, de sensação, de toque, de tato. Então a gente está muito na ereção, acreditando que essa é uma questão de potência, de poder, de masculinidade. A ereção é um mecanismo da reprodução. A gente precisa ter ereção para alcançar mais próximo lá do útero, para quando ejacular os espermatozoides buscar esse contato lá com o útero. Enfim, fecundar.
Fora isso, eu falando sobre essa questão em uma das reuniões que teve nos colegiados regionais aí por onde eu andei, e um homem de meia idade se levantou da plateia e disse: eu sou uma prova disso. Eu fiz, hoje eu não tenho ereção mais, mas eu consigo sentir prazer e gozar. As pessoas ficaram assim, como isso? Uhum. Isso não é para assistir no filme de pornô, não é para assistir em vídeos, assim, as pessoas não vão fazer um vídeo demonstrando que é possível isso. Isso está mais dentro dessa imaginação, dessa fantasia, desse fantasma, melhor dizendo. O nosso comando para as ereções, para o tesão, está aqui, é o cérebro. Uhum. Né? Uhum. E as pessoas, elas levam isso de uma forma brincadeira, né? Quando eu vou, às vezes, nos municípios conversar nas unidades de saúde ou em empresas, as pessoas sempre gostam de fazer as piadas e tal, e a gente vai nesse campo da piada para se aproximar e falar sobre as coisas mais importantes, além da questão da próstata, né? Que a gente tem as questões da alimentação, né? Das atividades físicas, é importantíssima, não somente malhar o físico, mas malhar também o nosso psicológico, fazer leitura, ter conversas agradáveis. Isso vai ter uma repercussão, Sandro, e as pessoas que estão nos assistindo, bastante positiva no envelhecimento. Isso é comprovadamente científico, né? É uma comprovação científica com relação aos benefícios que a atividade física e atividades em relação ao diálogo, ao afeto, a memória traz de benefício para o envelhecimento das pessoas. E algumas doenças aí, né, afastam, né, a possibilidade ou diminuem os riscos de algumas doenças do envelhecimento. Então, a saúde do homem, ela começou lá na década de 70 com essa questão do uso do álcool e outras drogas nos bares, nos bordéis, beira de estrada, né, por conta dos acidentes de carro, que era e ainda né, muito violento por conta do consumo de álcool e outras drogas, mas também das atividades sexuais, né, dessa população masculina, né, nos bordéis, no brega e tal, e que levava ao aumento de casos de sífilis, e a gente tem algumas questões relacionadas à população masculina, que a mulher vai para a unidade de saúde, faz a testagem, faz o tratamento, mas o homem não vai. O homem precisa ir para a unidade de saúde, tomar as dosagens que ainda são necessárias para alcançar essa cura no tratamento. Sem isso, ele vai infectar outras pessoas e vai reinfectar a parceira. Com isso, ele pode gerar uma criança que tem aí a sífilis congênita. Então, a saúde da mulher, então, a saúde da mulher precisa também dessa conscientização da saúde do homem. Então, a saúde do homem, ela começou com o apoio das mulheres. Então, a gente precisa, na educação dos nossos filhos, esse apoio da mulher, para fazer essa transição dessa masculinidade, apresentar um modelo alternativo e sustentar e amar essa pessoa como pessoa, né? Independente das escolhas dela. Então, a saúde do homem, ela tem esse viés da perspectiva relacional de gênero, né? Tem essas outras eixos, né? Paternidade, cuidado, as doenças prevalentes na população masculina, hipertensão, diabetes, né? A obesidade está aumentando no Brasil, e a gente precisa repensar, né, a forma como a gente se alimenta, essas comidas pesadas, né, a questão da bebida também. Então, a gente precisa repensar a nossa saúde, enquanto é possível, né? A gente não precisa levar isso a termo como se fosse uma competição com as nossas próprias condições, nossos próprios limites. E aí, simbolicamente, as pessoas colocam para dentro de si, né, uma tentativa de aplacar o que a gente chama de ansiedade. E aí, com a pandemia, né, com a Covid, ficamos todos nós ansiosos, seja psicólogo, psiquiatra, pessoa comum, o juiz, todos nós ficamos ansiosos, e com ansiedade foi terrível lidar. A gente tende a nos preencher de coisas que nos satisfazem, e tira um pouco a gente da preocupação com o futuro.
Mas falar sobre isso também é outra questão que envolve a fantasia do homem com relação ao sentimento, né? Expressar o que pensa. Verdade, verdade. Existe, existe esse temor, né, de falar, poxa, o cara está ansioso porque está com medo de que vai todo mundo morrer, o cara está com depressão, ou tem reações depressivas, ou tem reações ansiosas, que eu gosto muito de usar esses termos. E acho muito adequado, acho muito pertinente à situação. Você tem reações depressivas, você tem reações ansiosas. Você não é depressivo, você não é ansioso. Porque isso é um rótulo. E assim, se você coloca um rótulo na outra pessoa e a outra pessoa introjeta isso, dificilmente ela vai mudar. Isso já aconteceu comigo em consultório, onde a pessoa chegou e já entrou dizendo diagnóstico. Assim, eu sou depressivo. Eu digo, epa, quem deu esse diagnóstico? Não, ninguém deu. Um rótulo na testa. Ninguém deu esse diagnóstico, eu me dei. Então, não é a questão de ser depressivo, ser ansioso, mas assim, de ter reações ansiosas que todos nós temos, é uma reação natural de sobrevivência. Temos reações depressivas quando a gente tem situações de perda, seja de relacionamento, de emprego, de um ente querido, até de um objeto que a gente tem um apego, assim, um carro que é roubado, enfim. Mas a saúde do homem, ela passa por essas questões, né? Perfeito. E você não se vê, não falar sobre tristeza, né? Claro que aí tem algumas questões aí, entre parênteses, né? Tem algumas patologias onde a pessoa se coloca se vulnerável como um bebê, para ser cuidado, eles têm um tamanho, mas ainda continuam criança, tem essas comparações, não ajuda tanto, né? Mas assim, as pessoas fazem no senso comum, eles precisavam ter outra abordagem com relação a esse desenvolvimento desse adulto, né? Talvez seja esse discurso que mantém a pessoa ainda tão dependente, e essa dependência talvez dessa pessoa, o que eu falei lá no início, a relação de poder. E o interessante, Demétrio, é que dentro disso tudo que a gente está conversando é o superpoderoso homem, né? Mas esse superpoder que o homem acha que tem é o que coloca ele a criptonita. É o que coloca ele na pior das condições de vulnerabilidade. Por quê? Porque o cara ele não se permite nem se conhecer. Ele não se permite se relacionar, se autorrelacionar, o que já implica, vai implicar um bocado da relação dele com o outro também. Ele não se permite se conhecer, então não vai se perceber nesse processo de adoecimento. E associado a isso tudo, a importância do profissional qualificado que vai estar do outro lado. Não é? Que aí eu acho que a gente já pode falar um pouco que, Luciano, ela faz uma pergunta para você, de que forma é que o profissional da saúde pode contribuir para o cuidado desse homem que tem essa visão limitada, né? E as questões de crença também. De que forma é que o profissional da saúde, Demétrio é o profissional da saúde, super qualificado, inclusive, me permito o parêntese, mas aí dentro da área, né, que a gente se aproxima disso aí também, de que forma é que esse profissional pode ajudar essa criatura com essa visão ilimitada? Perdão, com a visão limitada, na verdade, né? Exato. Veja, eu acredito muito no acolhimento. Independente de quem seja o homem, seja ele com a masculinidade mais aflorada ou não, com a virilidade mais presente, enfim, essa demonstração, precisamos acolher essa pessoa, né? Precisamos ser amorosos com essa pessoa e saber lidar com essas questões de paixão. Quando o cliente diz para mim, homem, que estou apaixonado por você, bom, isso diz, além da paixão que ele está apaixonado por mim, ele está sinalizando que há uma carência afetiva, há necessidade de que alguém cuide dele, por exemplo. Perfeito. Ele não está somente externando que existe uma relação afetiva muito grande de entrega, enfim, como dois apaixonados, como duas pessoas, homens e mulheres, eles se gostam enquanto pessoas. Eu entendo dessa forma. A compreensão diagnóstica ou a compreensão situacional, ou que seja a compreensão, para mim, me diz sobre esse
essa demonstração de afeto. Assim acontece nas relações profissionais entre médicos e cliente, na unidade básica, agente de saúde e a população, né? Quando o agente de saúde ele vai fazer lá o cadastramento daquele homem, que às vezes chega na casa da pessoa, pergunta, a dona de casa está? Aí o cara, o homem, às vezes está lá, né? Deitado no sofá porque não foi trabalhar, porque não tem emprego. É verdade. Nem levanta, E aí, nem com ele, né? É a dona de casa. não. E aí ele vai ficar lá mesmo, assim. Fica lá. Ele não vai ser cadastrado, ele não vai ser visto. Assim como uma pessoa idosa também passa, infelizmente, ainda por essa visão. A pessoa com deficiência, o louco e tal. Então a mulher, ela sempre, porque ela é a chefe da casa, né? Ela chefe da casa se entende assim, nos cuidados, né? Nas obrigações. Então é esse olhar mais a dona da casa está, né? O dono da casa às vezes está ali, até aparece a mais jovem e alto que a mulher, e aí assim é confundido inclusive com o filho, enfim. Mas ele não é abordado como deveria ser por nós profissionais de saúde. Aí, às vezes eu pergunto, quando eu percebo, né, dentro das características físicas dos clientes, eu pergunto, como é que está a sua consulta ao médico? Como é que você está? Você já foi fazer exame alguma avaliação urológica, prócrico, do sistema cardiovascular? Então, é importante, eu não sou da área médica, mas eu posso. Ele deu uma travada. Pronto. Já agradeço. Tá certo. Tá. Beijo. Tchau. Demétrio, meu amigo. Caiu de novo. Vamos chamar ele de novo para poder a gente concluir. Pelo meu tempo aqui, pessoal, a gente já está em fase de finalização dessa nossa live. E... Deixa eu ver, Demétrio. Oi. A gente só está te ouvindo outra vez. Eu vou sair aqui, Pre. Saia para eu te chamar para a gente concluir, que já está terminando. Certo. Então eu aproveito e já vou fazendo meus comentários aqui, porque aí quando o Demétrio voltar, eu deixo ele com as considerações finais, né? O tempo, ele se vai muito rápido, muito rápido. O papo estava muito bom, mas aí a gente pode fazer outras tentativas também, ver uma disponibilidade de agenda, porque Demétrio é muito disputado. Se você estiver me ouvindo, ele está sinalizando aqui que você ainda está plugado. Tenta aí outra vez para eu te chamar. Então fica para a gente essa ideia aí, não é? De que a gente precisa se cuidar, a gente precisa procurar orientação profissional, né? Porque muitas das doenças que nos acometem, elas são silenciosas. E muitas vezes quando a gente resolve buscar esse cuidado, É porque ela já está refletindo de maneira negativa no organismo, né? E situações que poderiam ser cuidadas, como o Demétrio falou aí anteriormente, se a gente consegue investigar isso, consegue descobrir isso há mais tempo e passa por um processo de investigação. A própria questão do câncer de próstata, que é que ilustra esse mês de novembro azul, né? Antes do exame de toque, existe a possibilidade de um PSA, que é feito no exame de sangue. E se o médico sentir essa necessidade para um diagnóstico mais aprofundado, né? Com licença assim, o termo, mas ele precisando de uma coisa mais concreta, ele vai precisar fazer o exame de toque e o sujeito, se ele quer se cuidar, ele vai precisar submeter a isso. Vale lembrar também que é sabido por todo mundo, mas é bom estar reforçando, que existe o tal do sigilo profissional. E então as pessoas só vão saber se você sair contando, porque do profissional ele também não vai ter interesse nenhum em estar dizendo para todo mundo, espalhando em redes sociais, que você foi lá para poder fazer um exame, que você foi lá se cuidar. Então, minha gente, tanto as doenças, digamos assim, orgânicas, quanto as doenças do psicológico precisam ser cuidadas, né? Demétrio, ele fala um bocado aí, ele traz isso tudo que está nos impulsionando para o que a gente faz e para o que a gente é hoje. Algumas
podem gerar algumas sequelas, algumas podem nos atrapalhar, né, Demétrio? E Sim. outras, elas vão tocando e a gente também não vai se percebendo e ela vai nos adoecendo a cada dia. Né? Até tá claro aí, Demétrio deixa claro para a gente que até essa ideia da gente não procurar o cuidado, ela precisa ser cuidada também. Demétrio, de minha parte, eu estou preocupado com o tempo, preocupado contigo também. Eu vou passar para você para as considerações finais, mas já te agradeço imensamente, meu amigo, em nome da federação, em nome desse público. O pessoal está super elogiando aqui. Já te coloquei à disposição para um outro momento, de acordo com a sua disponibilidade. A gente pode estar conversando sobre isso, tá? Dizer que é um prazer imenso poder estar te vendo, estar te ouvindo e estar aprendendo um bocado contigo aí. O tempo é seu. E aí você fica à vontade, porque o tempo já está... E aí, se cair, já cai com as suas considerações finais. Um grande abraço. Bom, um abraço, Sandro. Quero agradecer, assim, de coração, meu irmão, o convite. Me coloca à disposição para a gente fazer outras lives, falar sobre outros temas. Dentro da política da saúde do homem, existem outros 5 eixos, né, os eixos da política, que a gente pode estar conversando mais sobre família, enfim. Esse universo masculino. Falar que o exame do PSA, ele não é um exame definitivo que vai constatar 100% se você está ou não com câncer de próstata. É preciso que você vá à consulta ao médico e o médico faça essa avaliação. Se vai ser necessário o toque, a ultrassom ou outro procedimento para se constatar esse câncer, tá? Porque tem alguns exames que dá normal no PSA, mas o câncer ele está desenvolvido. Então, é preciso muita cautela e não confiar apenas no teste rápido, no PSA. É importante, mas é um dos instrumentos, tá? É isso, e não importa o tipo de homem que você é, seja do tipo que cuida da saúde. Sandro, um beijo, meu irmão. Sim, de coração a todas e a todos que estão nos assistindo aí. Até a próxima, tá? Obrigado. Nada, muito obrigado. Agradecer mais uma vez a todo mundo que está aí do outro lado, né, que está nos acompanhando nesse momento da live, e dizer que a gente está retomando. A ideia é que a gente esteja fazendo um cronograma estabelecido como a gente vinha fazendo anteriormente, mas só sinalizar que a gente informa vocês pelo Instagram da Federação Sergipana de Capoeira. Tá? Demétrio, se você quiser deixar suas redes sociais para que as pessoas possam acompanhar o seu trabalho, fique à vontade também. Estou vendo aqui que algumas pessoas que estão assistindo me acompanham no Instagram, que é Demetrio_Reis. Também é esse mesmo do Facebook, né? E algumas pessoas também têm o meu WhatsApp. Assim. Muito feliz das pessoas também estarem me acompanhando e acompanhando o trabalho da Federação de Capoeira, um trabalho belíssimo, viu? Parabéns à Federação por discutir essas questões, essas temáticas relacionadas à população masculina. Eu vou pedir licença a vocês, que eu vou correr agora para outro evento, que eu já estou atrasado. Onde é que é o outro evento, para a gente colar lá também? O Gomites é de uma faculdade, é uma aula, não sei se vai poder ser... Jogue duro. Jogue duro. Diga que a gente manda um abraço e um cheiro. Um abraço. Tchau.